Pior Congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Já que o presidente Lula tem um problema grave de popularidade, já que caiu 5 pontos percentuais esse mês, a maior queda, provavelmente, que já viu na história, ele saiu tentando encontrar quais são as desculpas. Segundo o marqueteiro de plantão lá, o problema é a comunicação. O que eu concordo em parte. Toda vez que o governo comunicar o que ele quer fazer, anotem, é problema, porque tudo é ruim. Impressionante. Eu vou ajudar o PT. Sabe que está faltando, presidente? Um amigo que deu o chamado feedback negativo. Feedback negativo é aquela verdade que tu diz na cara do cara para ver se ele acorda para a vida e muda o rumo que o presidente Lula precisa fazer. Vocês não vão fazer? Vocês estão preocupados em bajular o presidente e não dizer a verdade para ele? Eu vou tentar dar uma ajudada para a bancada sobre quais seriam os feedbacks negativos. Primeiro, mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Lula é o herdeiro legítimo desta herança. Lula chamar outros de mentiroso é que nem o batedor de carteira que sai correndo gritando, pega ladrão. Mentiroso com Tomás. Faz isso o tempo inteiro. O segundo feedback negativo é a Janja. Eu gostaria de dizer que toda vez que a Janja aparece para o presidente, perde popularidade. Uma primeira dama que fala problema, cidadãos e faraona, esbanja dinheiro público e aparece em vídeo às 6 horas da manhã, acordou o coitado cinegrafista para fazer ela, fazendo uma caminhada mequetrefe, chamando para o carnaval, ouvindo Margarete Menezes, enquanto o cidadão comum não consegue comprar laranja no supermercado, ri na cara do brasileiro. Sugiro que o presidente peça para a primeira-dama ser um pouquinho mais discreta. O terceiro feedback negativo é um pouquinho mais tranquilo, que esse papinho assim de tudo de bom que acontece é mérito meu, tudo de ruim que acontece é culpa de vocês, de preferência Bolsonaro, isso aí o cara tem que ser um imbecil para acreditar. Esse troço de culpar terceiros de tudo que é ruim que acontece nesse governo, e vamos combinar, todo dia acontece alguma coisa, já não cola mais. Falando em Bolsonaro, o presidente Lula poderia parar de pensar no Bolsonaro, porque ele acorda pensando no Bolsonaro, ele vai dormir pensando no Bolsonaro, ele come pensando no Bolsonaro. Isso já está começando a pegar mal. Eu sei que o Lula tem alguma inveja do presidente Bolsonaro, que consegue sair na rua, atrair milhões de pessoas, coisa que ele não consegue fazer. O que eu presumo, que também eu acho que o presidente tem que entender, é que chamar metade da população, 100 milhões de brasileiros, de nazistas e fascistas, também não melhora a popularidade. Os 39 ministros ruins também é um problema, que deve ser resolvido. O ministério do Lula é uma espécie de Champions League da ruindade. Se eu fizer um concurso, é difícil saber quem é o pior. Agora vai ter uma reforma ministerial, vamos ver se melhora. Pelo menos parece que a ministra pior de todas ali, não é pior, é difícil, né? Mas das piores, a Anísia Trindade parece que vai ser trocada por alguém competente, coisa que ela absolutamente não é. O outro feedback negativo é essa megalomania de que Lula é um líder mundial. Lula não é respeitado em nenhum lugar. Lula é absolutamente irrelevante. A diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro é que o presidente Bolsonaro nunca disse que era líder. Ele nunca trouxe para si uma liderança que ele jamais teve e nunca mentiu para a população dizendo que ele era líder mundial, diferente do presidente Lula, que faz isso todo dia e não o é. Xi Jinping é boa. O que é uma coisa interessante. Outro feedback negativo é o presidente Lula parar de falar de democracia. Porque se eu trago Xi Jinping, Ahmadinejad, Bashar al-Assad, Daniel Ortega, era fã do Chaves, trago Nicolás Maduro e fala em democracia, esses são minha turma de amigos, só tem facínora. E ainda a deputada vem me dizer que Lula trouxe Xi Jinping aqui. Eu estou te falando que é uma realidade paralela. O presidente Lula fez uma entrevista coletiva, ele falou uns 5 minutos, ele falou 20 vezes a palavra democracia. A palavra democracia na boca do presidente Lula é vazia. Ela não tem sentido nenhum. Ele nem sabe o que significa a palavra. Eu não vou falar da crueldade dos reféns de 8 de janeiro. Eu não vou falar da esquerda que fica louvando o filme Ainda Estou Aqui, Esperando a Picanha, com a Fernanda Torres, conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi assassinado na ditadura, o que é uma crueldade, o que está errado e que tem que ser punidos os culpados, ao mesmo tempo que
que premia e aplaude a tortura que está sendo feita hoje aos reféns do 8 de janeiro, donas de casas, professoras, senhoras de idade, vovós, mães que estão presas única e exclusivamente para manter uma narrativa política de golpe. Esse assunto nunca vai passar em branco aqui. Voltando para a economia, picanha virou miragem. Isso já entendemos de uma maneira clara. O brasileiro médio não consegue comprar laranja, que é a fruta mais barata que você pode comprar no supermercado. Passagem aérea, que o Lula falou que o pobre ia voltar a andar de avião, nem 1% mais rico está conseguindo comprar. Se a inflação continuar no rumo que está, no ritmo que está, a próxima moeda que o Banco Central lançar, eu recomendo que ponha na moeda o javali. Já valia alguma coisa, hoje já não vale mais nada, depois da inflação causada por este governo que está pouco se lixando para a inflação, para o endividamento público, para o preço do dólar. Pobre não come dólar. Essa é a fala deles. Então, caros colegas da bancada, estou ajudando o presidente Lula. Talvez nesse caso, a popularidade dele, que está em 39%, que eu já acho exagerado, pare de cair. A nossa meta é dobrar a meta, chegar a 13%, que era a popularidade do Dilma pré-impeachment. Enquanto isso, talvez se o Lula puder seguir um pouquinho isso aqui, talvez a popularidade dele aumente um pouco. Não acredito muito, porque o governo é bem ruinzinho. O governo é muito ruinzinho. Tem que fazer muita pirotecnia para conseguir vender esse troço como alguma coisa bonita. Não existe no mundo trabalho mais difícil que ser parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores. Os senhores deveriam ganhar um adicional por ter que subir aqui e defender este governo, hein? Esse governo vai destruir o país. Destruiu em 2014 e vai destruir se continuar desse jeito. Então, eu confesso mesmo que eu admiro a coragem do Partido Trabalhador subir aqui para defender o governo Lula. E calma aí que não acabou ainda. O professor e deputado estadual Cláudio Brancheri, este que você acabou de ver agora, vejam só, pessoal, o que ele falou ainda e a lavada de alma que ele deu no povo brasileiro ali na Assembleia do seu estado, onde ele defendeu o povo brasileiro, Jair Bolsonaro e a justiça. Preste atenção nessas denúncias que ele vai fazer agora, que é mesmo de cair o queixo. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. O Lula ficou de cabelo em pé com o que o deputado Carlos Brancheri falou ao seu respeito. Preste atenção e voltamos em seguida. Deputada Sofia, eu já lhe disse, todo problema de comunicação do seu governo é o presidente Lula se comunicando. Se o presidente Lula se comunicar, pode anotar, deu problema. O Sidônio resolveu que o presidente Lula tem que ir pro TikTok. Tá tudo certo. Por incrível que pareça, eu até tô achando que o Pimenta, que era incompetente, nem era tão ruim assim, porque o Sidônio é bem pior. Levou o presidente Lula e deu pra ele um microfone. E o presidente Lula foi pro Nordeste e ontem resolveu falar sobre combustível e preço dos combustíveis. Fez o que ele sabe fazer. Jogou a culpa da incompetência dele para terceiro. Abre aspas para o Lula. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados. Ou seja, ele responsabilizou os governadores, ele responsabilizou os distribuidores, ele responsabilizou o pobre do dono do posto de gasolina, não responsabilizou a Petrobras, não responsabilizou o Custo Brasil, passou pano para a ineficiência estatal, culpou os governadores de aumentarem o ICMS, mas deixou passar batido. Quando ele assumiu a presidência da República, os impostos federais sobre os combustíveis eram zero. O presidente Bolsonaro deixou zerado. A culpa de terceiro. O Lula não pode abrir mão dos impostos federais sobre combustível, porque ele precisa desse imposto para financiar a gastança. Mas culpar governadores, ele é campeão. Abre aspas para Lula. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora de que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. De cada R$100 que vai para o tanque de combustível do consumidor, R$36 ficam com a Petrobras, R$11 fica com o governo federal, R$23 ficam com os governos estaduais, R$28 ficam com os intermediários, e os intermediários aqui, até onde eu sei, a gasolina não se teletransporta da Petrobras para o tanque do combustível do carro. Ela precisa de transporte, ela precisa pegar na refinaria, levar até o posto de gasolina, alguém tem que abastecer o carro, porque no Brasil é obrigado todo posto a ter frentista, não existe autoatendimento em posto de gasolina no Brasil. Esses intermediários ficam com R$28 e apenas R$2 é lucro deles. E o presidente Lula diz que o problema da gasolina não é a Petrobras, incompetente, não é o governo federal perdulário, é o pobre do empresário que põe o dinheiro dele para fazer um posto de gasolina, para botar uma distribuidora de combustível
e que carrega todo o ônus. Discurso populista e rasteiro. Não apresentou uma única proposta para resolver o problema do combustível. Aliás, não apresentou nenhuma proposta como redução de impostos federais. Mas ele não pode reduzir impostos federais porque ele está com as contas públicas em petição de miséria. Mas pode prometer gás de graça para 22 milhões de famílias, que vai custar ao ano 13,6 bilhões de reais. Quem vai pagar? Ele não, porque como ele só tem déficit e ele só toma dinheiro emprestado, ele vai deixar essa conta para as gerações futuras pagar. É isso que ele vai fazer. Outro assistencialismo populista. Não resolve o problema da pobreza no Brasil, que no governo dele não acabou, muito pelo contrário, segundo o próprio presidente. O que não falta no Brasil são pessoas pobres. Você não ouve o presidente falar num futuro de país, ele não ouve ele falar falamos em educação aqui, melhora da qualificação da mão de obra, incentivo ao empreendedorismo, só assistencialismo barato. O presidente Lula não tem interesse nenhum em acabar com o assistencialismo, pelo contrário, ele trabalha e luta para manter a dependência do homem ao Estado, porque ele sabe que quanto mais dependente tu for do Estado, maior a probabilidade de tu votar no governo do PT na próxima eleição presidencial. Continuando esse circo de horrores que o presidente Lula está promovendo no Nordeste, ele resolveu falar de ovos. Abre aspas para Lula. Eu estou comendo, sabe o que agora? Ovo de ema. Elas botam o ovo, olha, no tamanho da cabeça de vocês. O presidente Lula humilha o pobre de um jeito diferente. Vocês estão observando aqui. Até onde eu saiba, comer ovo de ema é crime, se o produtor não tiver autorizado pelo IBAMA. Poderia dar uma investigada. Ele disse que ele também quer comer ovo de jabuti, o que também é crime. E mais, ele disse, abre aspas para Lula, estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata diz que tem mais substância. Comeu um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Vocês são jovens, vocês são pobres. Era o que ele queria dizer. Até porque ovo de pata é 75 conto, meia dúzia. Então o Lula pode comer ovo de pata. As pessoas que estavam no comício lá, naquele show de horrores, não podiam comer ovo de pata. Logo, o pobre não vai nem poder comer ovo de galinha. Os ovos aumentaram 50% nos últimos dias. Culpa da especulação? Aliás, culpar a especulação, culpar o calorão, culpar os Estados Unidos, mas não culpar o excesso de regulação. Semana passada saiu a notícia de que o Ministério da Agricultura fez valer uma portaria que obriga todo produtor de ovos a colocar em cada ovo a data de validade do ovo. Ovo por ovo. Tem sentido? Não. Qual é a solução do presidente Lula e desse governo incompetente para melhorar ou baixar o preço dos ovos? É dificultar a oferta. Porque o pequeno produtor de ovo vai cair no colo de quem? Do atravessador, do distribuidor e da grande indústria. Como que, por coincidência, a JBS concluiu a compra da Mantiqueira, a maior produtora de ovos da América Latina, semana passada. Mas olha só, deve ser coincidência. Não há nada para investigar aqui. A maior produtora de ovos da América Latina, uma das maiores do mundo. Negociação que foi começada há um ano atrás, terminou semana passada. Não adianta. É uma enxadada, uma minhoca. Toda a maracutaia desse governo tem os irmãos Batista envolvidos. Brasil de Lula voltou, Brasil das negociatas e o Brasil das coincidências. Sempre a favor, obviamente, dos amigos do PT. Só para mim também dar uma encerrada, eu nem acredito que eu vou dizer, que o Paulo Pimenta, no meu entender, consegue ser melhor do que o Sidônio, troço mais horroroso que eu já vi assumir a comunicação de qualquer governo. A ideia de que o presidente Lula é um prefeito tiktoker, no estilo João Campos do PSB, do qual o Sidônio foi marqueteiro, talvez não dê certo. Aliás, provavelmente não dá certo. Uma das ações que o Sidônio fez junto com a Janja foi redirecionar dinheiro dos grandes meios de comunicação para blogueiros amigos. Vou dar um nome aqui. Sites amigos de Lula. A reação foi imediata. 24% de aprovação. Quem não pulou da barca ainda está no beiral. Louco para desembarcar desse governo incompetente. Vai terminar com 10% de aprovação. Nosso papel é terminar com 0. Dia 16 de março tem manifestação. Vamos ajudar a dobrar a meta. 24 é muito. Muito! Aí a Janja, pelo jeito, manda e desmanda no Palácio do Planalto, resolveu dizer, menos dinheiro para Globo, mais dinheiro pro Diário do Centro do Mundo, ou do Brasil 247. Resultado, a Daniela Lima, porta-voz do regime, pulou da barca e resolveu desancar o governo. Começou pela Janja, dizendo que a Janja isola o presidente Lula das reuniões, proíbe reuniões políticas no Palácio da Alvorada. Proíbe! Não, aqui é a minha casa. Bem típico de petista, pegar a coisa pública e dizer que é dele. E aí, o presidente Lula está esperado, já viajar, para poder fazer reuniões políticas. O Cacai, que é um dos caras do Prerrogativas, lá um advogado do Prerrogativas, também disse que o presidente Lula está isolado. E quase disse, não usou essa palavra, mas sequestrado. A responsável pelo isolamento é Janja. Eu até acho, sinceramente, que pro PT é bom isolar o presidente Lula, porque quando ele vem a público e fala, vocês já viram o desastre, né? Fala de ovo, de pata,
terceiriza a culpa, fala, a senhora lá que não tem dente tem 50 anos, então não tem vergonha de ser desdentada. Eu já falei que o Lula humilha o pobre de uma maneira diferente. Continuando essa, digamos, expose do governo PT, a Daniela Lima falou da reunião fatídica que começou a derrocada da popularidade desse governo, que foi a reunião do corte de gastos, onde se decidiu também anunciar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O Haddad foi contra. O Sidônio convenceu de que esse era o caminho. E o Lula comprou a versão do Sidônio. Quando ficou decidido que iam divulgar os 5 mil reais, o Haddad pediu para todo mundo sair da sala que ele tinha que fazer uma conferência ou uma audiência com o presidente. Ficaram na sala Lula, Galípolo e Haddad. E pediu para o Galípolo dizer para o presidente o que ia acontecer. E segundo a Daniela Lima, o Galípolo avisou o presidente que o dólar ia passar de 6 reais. Eu já sabia que o Haddad era incompetente, incapaz, mas não sabia que ele era covarde e cagueta. Só tinha 3 na sala e a Daniela Lima sabia o que estava sendo falado lá. O Haddad realmente é o símbolo do governo petista. Perdido, covarde, incompetente e cagueta. O seu presidente foi julgado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes. E eu já vou falar sobre o fundo de pensão da Previ, que o TCU mandou abrir um estudo para saber por que aquele incompetente do Fukunaga conseguiu fazer uma perda o ano passado de 14 bilhões de reais. Este é o número. Num fundo de pensão, quando o cara foi nomeado, eu disse, vocês estão de brincadeira que vocês vão botar um sindicalista formado em história para gerir o fundo de pensão depois de tudo que o PT fez com os fundos de pensão em 2015 nesse país. 113 bilhões de reais de perda. Compraram o título da dívida venezuelana, compraram o título da dívida argentina, compraram o título da Sete Brasil, compraram o título das empresas X do Henrique Batista, acabaram com os fundos de pensão, o Postales quebrou, o Previ teve a capacidade de render 2%. Este partido que fala em ficha limpa, cujo presidente foi condenado por corrupção de maneira unânime, eles vêm aqui pregar a moral de cueca. Isso é uma palhaçada, isso é brincadeira. Lawfare. Este é o nome do processo de perseguição política usando as instituições do Estado. Pelo menos a deputada Sofia Cavedon teve a hombridade de ser honesta quando falou dos reféns de 8 de janeiro, dizendo que eles depredaram o patrimônio público, que eventualmente alguém se filmou defecando em alguma coisa. Eu quero dizer para a senhora que a senhora tem colegas da sua ala ideológica que também fizeram isso no parlamento aqui em Porto Alegre. Nós temos que ouvir que essas pessoas que depredaram o patrimônio público devem ser condenadas a 17 anos de prisão. Uma pena maior que o presidente Lula tomou de 9 anos depois do mensalão. O deputado Jefferson Fernandes disse que o presidente Bolsonaro roubou aqui. O deputado Nicolas Ferreira disse que o presidente Lula era ladrão e ele está sendo investigado pela Polícia Federal. O presidente Lula foi condenado por isso. O presidente Bolsonaro, os caras não acharam nada que diga que o presidente Bolsonaro desviou 1 centavo. O presidente Lula ganhou 3 relógios, um deles foi do Gaddafi, e outro que ele ganhou, usa no pulso, custa 80 mil reais. O presidente Bolsonaro está sendo culpado por ter ganho um Rolex e não ter devolvido. O presidente Lula usa o relógio que ele ganhou no pulso, um Piaget de 80 mil. Esta é a lei. Para mim, os rigores. Para Lula, qualquer coisa. Está liberado, ficha limpa, ele e João Vacari Neto, o ardiloso arquiteto dos rombos do fundo de pensão, que hoje ainda tem influência na Petrobras e tem influência na indicação dos gestores de fundo de pensão do Brasil. 2,1% foi o rendimento do fundo de pensão conservador da Previ em 2024, sob gestão do Fukunaga. Vou repetir de novo aos funcionários do Banco do Brasil que votaram no Lula, aos 2 tipos. Os que fizeram L, bem feito. Toda a poupança de vocês vai ser dizimada por um governo que despreza o conhecimento público e põe um incompetente sindicalista para gerir o maior fundo de previdência desse país de quase 240 bilhões de reais. Já os funcionários do Fundo de Previdência da Previ, que são funcionários do Banco do Brasil, que infelizmente não votaram nesse governo incompetente, os meus sentimentos, porque vocês vão ter suas poupanças dizimadas, porque Lula resolveu botar um incompetente, um sindicalista, um companheiro, 14 bilhões. TCU aprova a abertura de auditoria em caráter de urgência sobre a gestão da Previ, no plano 1 da Previ, que acumulou prejuízo de aproximadamente 14 bilhões. É isto que nós estamos discutindo. Outra coisa que eu já falei é que o problema do governo do Lula não é a falta de comunicação. O problema do presidente Lula é quando ele se comunica. Se o Sidônio Palmeira
foi chamado para tentar resolver o problema de comunicação e vai fazer o presidente Lula falar em entrevista coletiva, eu já vou dizer para vocês que a estratégia está redondamente equivocada. O presidente Lula falou o seguinte: uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Que bom, né? Agora o presidente Lula resolveu ser coach de finanças pessoais. Quando nós tentamos aprovar ensino de finanças pessoais nas escolas públicas, a bancada da esquerda foi contra. Se você já ler o Pai Rico, Pai Pobre, vocês vão descobrir que o pai rico é o pai de um amigo do autor que ensina para eles como lidar com dinheiro, porque o autor era um pobre e o pai dele não sabia sobre finanças. Vocês sabem dizer quem é o pai pobre da população carente desse país? Quem é o pai rico da população carente desse país? Quem é que é o pai ou quem é que é aquele que ensina a pessoa da periferia como ela lida com dinheiro? Porque eu ensino meus filhos como lida com dinheiro. Não só não tem, como a esquerda tenta vetar qualquer iniciativa de nós ensinarmos a população mais pobre a tomar decisões financeiras inteligentes. O que é impressionante é como nós saímos do brasileiro vai ter picanha passada na farinha com a cervejinha gelada, para se não tiver dinheiro e tiver caro, você não compra. Eu já estou rezando em inglês, para ver se a bênção cai em dólar, porque com esse câmbio, do jeito que está, não dá mais para aguentar. Se nós deixarmos o PT continuar com esta pegada, se nós deixarmos o PT continuar acabando com 5,80, eles acham que é barato. Tem gente que vive no mundo, o mundo da fantasia. O governo está preocupado com a repercussão do custo do alimento, porque o custo de vida no Brasil subiu muito. Os alimentos subiram quase 10%. A Black Friday, o item mais vendido na Black Friday foi comida. Tinha anúncio parcelando a picanha. O Luiz Marinho já deu a sugestão de trocar alface por chicória. Há poucos dias atrás, o Rui Costa disse: não tem laranja, troca a fruta. Laranja é a fruta mais barata que tem. Se eu não tenho dinheiro para comprar a fruta mais barata que tem no mercado, eu vou comprar o quê? Vento? Muitos brasileiros duvidam dos dados oficiais, porque o presidente Lula, assim como botou incompetentes na Petrobras, como botou incompetentes em todas as estatais, como botou este incompetente, iria prever, ainda deu para ele o conselho da Vale, como botou incompetente na Postales, botou também o incompetente no IBGE. O Postman é tão alinhado ideologicamente a este governo, e quando ele foi nomeado, eu disse que quando ele e a estatística se encontrassem, eles teriam que ser apresentados, porque o Postman não conhece a estatística básica, de que isso seria um problema, porque logo a credibilidade dos números divulgados na economia brasileira seria colocada em xeque. Ainda nós temos, como o IBGE é uma instituição do Estado e não de governo, ainda nós temos um corpo de funcionários públicos que estão querendo demiti-lo ou querem a troca desse incompetente, que inclusive é gaúcho aqui de Buenos Aires, querem tirar o Postman para colocar alguém que sabe efetivamente o que está fazendo. Existe uma diferença entre os dados divulgados pelo IBGE, seja de inflação, seja de taxa de desemprego e de crescimento da economia, e o sentimento real da população. Baitaca deu uma entrevista esses dias na GZH, dizendo qual é a quantidade de shows que ele teve cancelados nos últimos 2 meses, mais de 300. Perguntaram, mas por quê? Porque o pessoal não tem dinheiro. Esta é a realidade que a economia brasileira e que o povo brasileiro e que a população brasileira hoje sente muito a questão do custo de vida causado por uma política econômica que não tem absolutamente nenhuma chance de dar certo. Esta política econômica é falha, ela é ruim e ela provoca exatamente isto: a perda de poder aquisitivo, principalmente da classe social que o PT jura de pé junto que defende. Pois é, pessoal, há muito tempo a gente não vê uma pessoa de coragem e com esclarecimento para poder mostrar para a população brasileira o que realmente está acontecendo nesse país. Não tem como, pessoal. Até um cego já está enxergando. A popularidade do petista é a pior de todos os outros governos do PT, até pior do que a da Dilma. E aí, os números estão aí para todo mundo ver. Mais de 1 trilhão de déficit. Olha só, enquanto o governo Lula, esse terceiro mandato de Lula, foi o governo que mais arrecadou imposto do lombo do povo brasileiro, nas costas do trabalhador, por outro lado, ele conseguiu fazer um déficit trilionário nas estatais. Pessoal, até os Correios, que não tem concorrência no seu setor ali, conseguiu dar prejuízo. Eles estiveram em greve há pouco tempo atrás. E aí é rombo, calote, denúncia, um após o outro. E agora esse rombo aí do INSS, envolvendo aí até mesmo pessoas ao redor de Lula.
E aí o Lula, como sempre, né? Não sou eu, não sou eu. Não é meu, não é meu. É tudo de um amigo meu. Tá de parabéns aí o deputado, o Cláudio Branchelli. Olha só, pessoal, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo aí, esse disparate aí, e mostrando tudo isso pro povo brasileiro, o que eu venho a pensar é o seguinte: por que o povo hoje vê essas coisas e não está nas ruas, já se manifestando, como aconteceu lá atrás no Collor, como aconteceu na época da Dilma? Sabe o que acontece? Eu acho que o povo já está anestesiado com tanta notícia ruim desse desgoverno, de manhã, de tarde, de noite. Então, já virou uma coisa natural. O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Será que essas denúncias já não fazem mais tanto efeito? Ou o povo tem medo de se manifestar porque tem medo do que aconteceu lá no 8 de janeiro? O que você acha? Eu quero saber da sua opinião. E olha só, pessoal, nós estamos a menos de um ano para as eleições para presidente do Brasil, para governador, senador e deputado federal. E aí, o que acontece? Nós nunca tivemos o governo Lula com a popularidade tão baixa assim. E quando a gente olha para o governo de Jair Bolsonaro, os números eram positivos. As estatais dando lucro. Por isso que nós colocamos aqui no início desse vídeo, né, essa indígena ali, essa representante dos índios ali, num discurso ali forte, falando sobre o que acontece nesse país. Até os índios, pessoal, até os índios que até outro dia atrás não tinham contato com nada, já sabem o que está acontecendo. E a COP30? COP30, um desastre, o pior evento de meio ambiente que já existiu no planeta. Essa COP30 acontece cada ano num lugar. E aí aqui no Brasil foi o ano, pessoal, preste atenção, foi o ano que compareceu o menor número de representantes e de autoridades estrangeiras em uma COP30. Sabe por que isso aconteceu? Porque esse governo está com a sua popularidade em baixa, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Nós publicamos aqui também no outro vídeo que o presidente Donald Trump enviou 20 fuzis para o estado do Rio de Janeiro, ali para o BOPE combater ali a segurança pública ali e as milícias, na verdade o terrorismo, né? A gente tem que falar assim mesmo, ali nas favelas, nos morros, no Rio de Janeiro. E aí o Moraes e o próprio Lula quiseram impedir a entrega desses fuzis, quiseram impedir tudo isso, e não foi possível. Sabe por quê? Porque o governo dos Estados Unidos já sabe que parte do narcotráfico que tem na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, passa por aqui pelo Brasil também. Então, esses terroristas, como são assim, devem ser assim classificados, precisam ser combatidos, e esse desgoverno não tem a boa vontade de mexer com isso. Na verdade, pessoal, vamos falar a verdade aqui. Será que desde 2003, quando o Lula teve seu primeiro mandato, depois teve o seu segundo mandato, 4 anos depois vem a Dilma, um mandato, 2, agora volta o Lula de novo. Até hoje eles não conseguiram, presta atenção, levar água para todo o Nordeste. Até hoje eles não conseguiram acabar com a fome, com a miséria do povo brasileiro. Tem muita gente ainda passando fome, até nos grandes centros. E até hoje eles não conseguiram resolver o problema da segurança pública. E não vou nem falar de outros assuntos, como, por exemplo, desmatamento ali na floresta amazônica, como, por exemplo, né, o problema das crianças, que inclusive a ex-ministra ali do Jair Bolsonaro, a Damares, denunciou, né, que havia aquele tráfico de menores ali e abuso de menores ali no norte do país, né? E aí cadê os artistas, né? Cadê os artistas globais para poder defender esse tipo de coisa? Não existe. E agora essa mega operação que teve ali no Rio de Janeiro, nós não vimos também, né, o governo Lula chegando junto para poder realmente mostrar que é a favor da justiça e do pessoal ali do Rio de Janeiro e contrário a esses criminosos. Também aconteceu agora também esse ciclone extratropical que passou no sul do Brasil e arrasou ali no Paraná. Cadê o governo petista para poder ir lá e socorrer aquelas pessoas? É uma pouca vergonha o que acontece nesse país. Agora, o que temos pela frente, pessoal, é Jair Bolsonaro, que está ali na sua casa, ali em prisão domiciliar, debilitado. A verdade é essa.
a direita ainda não tem um candidato à altura para poder representá-lo. Nós temos o Tarcísio, que recentemente teve um embate com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falando que o Tarcísio é o candidato do Centrão, que não seria o candidato da direita, é o candidato do Centrão. E aí, enquanto nós temos a direita rachada sem ter uma alternativa palpável para 2026, o Brasil fica a ver navios com esse desgoverno. Muitas pessoas que eu tenho conversado têm falado sobre sair do país, sobre ir para outras nações, buscando refúgio, porque parece que as coisas aqui vão de mal a pior e não tem uma luz no fim do túnel. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua esperança para 2026, aí no seu estado. Eu não sei quem que você vai votar para senador, para governador, para deputado estadual. Inclusive, para senador, nós temos várias pessoas da direita que vão se colocar à disposição e eu quero ver se o povo da direita vai eleger, porque quem tem autonomia para poder, por exemplo, impeachment ministros do Supremo Tribunal são os senadores. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários, aí no seu estado, quem que vai ser o senador da direita que você vai votar e vai eleger. Coloque aqui nos comentários porque a gente quer saber. Nós vamos ter o Cleitinho como um possível governador em Minas Gerais. Nós vamos ter Michele Bolsonaro como senadora pelo Distrito Federal e várias outras pessoas estão surgindo por aí. Quero saber da sua opinião e também quero te convidar para se inscrever aqui no canal, totalmente gratuito. Você se inscreve, fica muito bem informado, porque aqui nós não vamos dar moleza para bandido, para assaltante de governo, não. Aqui nós vamos falar a verdade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude. Estamos quase chegando a 600 mil patriotas, conservadores, pessoas que defendem os princípios da família, princípios cristãos. Então, se inscreve aqui. Se você é a favor dessas causas, então eu te convido para se inscrever, dar um like nesse vídeo. E olha só, pessoal, se você quer ajudar o país, se você quer ajudar o Brasil, se você não concorda com o que está acontecendo ali em Brasília, pega o link desse vídeo aqui, compartilha nos grupos do WhatsApp, no grupo da família. É muito fácil. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar. Rola aí para baixo aí, ó, vai ter escrito assim, compartilhar. Você clica e aí você já vai ser redirecionado para o Facebook, para o WhatsApp, pode mandar para o grupo da família. Manda para quem gosta do Bolsonaro, manda para quem não gosta do Bolsonaro, manda para todo mundo, pessoal. Mas todo mundo precisa ver a fala desse professor que realmente lavou a alma do povo brasileiro. Vamos ficando por aqui e até a próxima.